uma coisa que eu sempre gosto de fazer, César, quando eu vou conversar com alguém assim, é perguntar pra ela a origem dela, né? Que eu acho que esse é o ponto principal pra ser quem a gente é hoje. E você, assim, sempre foi criado aqui em São Gabriel ou veio pra cá depois, sua família? Como que foi seu início aí? Na verdade, eu nasci em São Mateus, né? A minha família do meu pai, né, é de lá, mas a minha avó, que era mãe dele, morava aqui. E eu vim pra cá com 2 anos de idade. Eu fiquei órfão, né, de mãe. Aí minha avó e minha tia, que é a irmã do meu pai, que criou tanto a mim quanto meu irmão. E a gente vive aqui em São Gabriel desde então, né? Então, como eu já tenho 30 anos, né? Tem 28 anos que eu tô aqui em São Gabriel da Palha, né? Gosto demais daqui, vou constantemente para São Mateus também. São as 2 cidades assim que eu mais tenho convívio, né? Sim. Mas São Gabriel da Palha é a minha terra e eu conheço todas as ruas aqui de São Gabriel. Todas as vielas de São Gabriel eu conheço. Tem lugar que tem gente que nunca pensou em passar na vida aqui. Eu já passei, eu sei onde é que é, conheço alguém ali. Sensacional. Eu chamo isso de, eu acho que isso é até um termo psicológico, né? Da psicologia. Chama memória afetiva. Quando eu vim para São Gabriel da Palha, como eu não conhecia nada aqui, eu só fui descobrir que existia por causa da faculdade, né? Tipo assim, eu tinha 17 anos, 18 eu vim morar aqui. Aí eu vim morar sozinho e tudo mais. Minha família toda é de São Francisco, né? Só tá eu aqui. Aí eu sempre brincava no começo que eu sentia saudade até dos postes de São Francisco. Porque a minha história é mais ou menos igual a sua. Eu, assim, conheço todos os lugares, todos os bairros, já nem tudo que é lugar lá dentro lá já, entendeu? Então, assim, a gente acaba criando esse vínculo afetivo com tudo e qualquer coisa que tá ao nosso redor. Então, assim, você estudou aqui, cresceu aqui e tudo mais. E como que foi, assim, um ensino médio para você poder começar a despertar esses interesses, assim? Você fez alguma faculdade, coisa do tipo? Então, na verdade, eu estudava aqui, né? Fiz o ensino médio aqui. Aqui em São Gabriel, a maioria das pessoas que vem tem uma vida financeira, como eu posso explicar, vem da classe mais baixa, da trabalhadora. Sim. Normalmente, né, quando inicia sua carreira profissional, inicia numa fábrica de roupa de confecção. Isso, foi verdade. assim que eu comecei. Então, assim, comecei a trabalhar na confecção. Aqui na antiga Combone News, que é em frente à sua casa, aqui tinha uma fábrica, né? Aqui tinha uma fábrica? Aqui tinha uma fábrica. Nossa, cara! Comecei trabalhando aqui, que eu morava ali minha tia mora ali ainda, na rua de cima ali. E à noite eu estudava, né, no ensino médio. Não foi um período assim difícil, porque quem trabalha numa fábrica de roupa sabe o tanto que é cansativo, não só fisicamente, mas psicologicamente também, porque você fica preso ali. Fazendo movimentos repetitivos diariamente. E à noite você tem que ir para a escola, e a gente ia a pé, que era lá na saída lá para Vila Valéria, e voltava às 11 da noite e tal. Então eu também não era um dos alunos mais dedicados da escola. Não era um dos mais dedicados da escola. E consegui concluir o ensino médio com dificuldade e tal. Passou-se uns 2, 3 anos eu afastado dos estudos. Aí meu pai tinha me convidado para ir morar com ele lá em São Mateus, para mim estudar também, né? Eu fui para lá fazer um técnico em mecânica. Legal. Porque eu tenho um cunhado que trabalha na Petrobras, né? E a gente queria ir para lá estudar para ver se encaixava no futuro, né? Seguir aquele caminho. Mas descobri que aquilo não era para mim. Não era pra mim, mas fiquei lá 1 ano lá estudando, e foi nesse período aí que saiu aquelas negócio lá do Fora Dilma. Entendeu? Saiu Fora Dilma, aí tá aquela confusão, e eu acompanhando aquilo, eu comecei a despertar curiosidade por aquilo. Sim. E lá em São Mateus tinha uma página no Facebook chamada Boca no Trombone. Já ouvi falar dessa página já. Aí lá eles faziam a solicitação e tal, e cobravam de um jeito um pouco mais agressivo. Mas eu comecei a despertar interesse, comecei a estudar um pouco mais sobre a política. E nesse período eu retornei para São Gabriel. A Dilma já tinha sido impeachmentada já. Mas retornei para São Gabriel e coincidiu, né, num período eleitoral aqui da cidade pequena, você sabe como é que é a política. O negócio pega fogo e tal, babu geme. Aí eu
De lá pra cá eu passei a estudar, né? Desde como eu comecei minha página no Facebook lá, o Relator, né? Aham. Em 2017. E de lá pra cá eu nunca mais parei. Cometi alguns erros, outros acertos, porque assim, quando você Normal. começa você não sabe de tudo, mas você Sim. vai, até hoje não sei, mas a gente vai estudando, pesquisando, entendendo um pouco mais e tamo aí. Entendi, sensacional, perfeito. Mas assim, então você pegou esse período aí, né, trabalhando aqui, caraca, eu não sabia que tinha uma fábrica. Porque hoje, assim, pra quem sabe, é só mata ali, né? Então. Mas assim, então você trabalhava de manhã e estudava à noite. Estudava à E noite. você tinha mais ou menos quantos anos nessa época aí? Eu tinha uns 17 anos, né? Então tá pertinho ali já de pegar a maioridade, então. Já tava, né? Mas na verdade eu e meu irmão a gente já trabalha desde os 10, né? Uhum. Que assim, não porque a gente, como eu posso falar, que a gente necessitava, Sim. mas é porque a gente gostava mesmo. A minha avó incentivava muito. É lógico que a gente estudava, né? Sim. Nunca deixou de estudar, mas sim, quando a gente estudava de manhã e o período da tarde estava em casa, a gente passava a mão no carrinho de picolé, num doce, ia vender para ganhar um dinheiro para final de semana poder gastar, ia para um jogo de uma gazetinha, comprar uma roupa, minha avó falava muda de roupa e tal. Tudo que a gente, desde lá a gente vem trabalhando, né? A gente sempre gostou de fazer os negócios da gente e ter um dinheirinho, né? Perfeito, perfeito. E você tinha 17, né? Esse foi mais ou menos que ano? 2000, que eu trabalhava nessa fábrica aqui. Isso. 2011. Nossa, cara, não tem muito tempo que ela foi destruída então, não? Tem uns... Já são 11 anos agora, né? Foi 2013, eu acho que derrubaram. Que eles terminaram com ela. Foi 2013, inclusive, que deu aquele período de enchente e tudo mais. Aqui teve alagamento, essas coisas também? Teve lá na Cachoeira da Onça, né? Ficou alagado lá. Algumas casas aqui do bairro Gustavo Boni foram destelhadas na época, né? Foi um período difícil aqui para São Gabriel, que tava na enchente, logo depois veio uma seca braba que quase não tinha nem água aqui. Uhum. Foi que esse negócio pegou o Espírito Santo acho que todo aí afora aí. Teve aquelas notícias de São Paulo também, dos reservatórios chegando a níveis absurdos de baixo. Foi uma época complicada. Então com 2011 tinha 17, então hoje você está com 27, 28? Não, hoje eu tenho, acho que eu errei minha idade, hoje eu tenho 30 na verdade, hoje eu tenho 30, mas 2011 que eu trabalhava que você ali trabalhava já. aqui, 2011? Sim. Foi 2011 ou 2010. Por aí, né? Tem que olhar lá na minha carteira de trabalho. Vai passando o tempo a gente esquece esses detalhes. E você trabalhava de quê ali na fábrica? Assim. Aqui eu iniciei como manual, depois eu virei passador de bolso, queimava na ponta dos meus dedos tudo. Mas a gente trabalhou um tempinho aqui, né? Acho que foi depois eu trabalhei em outras fábricas também, que aqui fábrica a gente ia mudando direto. Se pagar 50 reais a mais, eu já tava indo pra outra já. Pois é, quando eu vim pra cá também eu trabalhei durante 1 ano e 1 mês em fábrica. Uma fábrica pequenininha, tinha uns 32, 33 funcionários ao todo, né? Hoje ele até tem uma lojinha, o Edmar Rivas. Aí o Rivas DN ali, né, que eu não sei se é do filho dele, se é dele, como é que é ali, mas eu sempre vejo o filho tomando conta, né? Mas eu trabalhei pra ele em 2015. Aí eu saí de lá e já fui pro meu emprego atual, né? Então lá já vai fazer 6 anos agora. E aí, assim, depois que você saiu da fábrica, foi assim, esse período de indo de fábrica em fábrica, que foi depois que você foi pra São Mateus. Fui pra São Mateus, fiquei lá estudando, né? Antes, fiquei lá estudando lá um ano, técnico em mecânica, né? Foi um tempo assim de aprendizagem muito bom para mim. Também porque eu sempre ia para São Mateus, mas eu nunca tinha ido para lá para morar, só ficava passar um final de semana, um mês assim de férias, mas aí eu passei um período lá, é uma cidade assim muito boa, mas sim, tem umas dificuldades enormes, principalmente a falta do poder público, que se você pensa que São Gabriel é ruim, que você não conhece São Mateus, misericórdia, não tem como uma cidade daquela, com o dinheiro que eles arrecadam, viver num abandono que lá vive, não. Olha, foi lá que esses tempos atrás aí o prefeito foi caçado, né? Foi, rapaz, inclusive, assim, eu conheci ele, é um cara assim, de coração. Você vê que o cara tem um coração bom, mas que a questão de administração pública
Terrível, terrível, Não né? tem como. Sim, tudo indica, né, que, que realmente tem algo de certo não está errado lá. Lá, né? Pois é, cara, pois é, assim, é complicado, né? Assim, acho que esse é o grande problema da política. Se você não estiver bem preparado, aí você acaba metendo os pés pelas mãos, não tem jeito, né? Até mesmo por questões assim, de que você não sabe. Tem coisas que, igual você comentou, eu acabei entrando nesse mundo pra relatar as coisas que aconteciam e acabei errando muito em muitos detalhes no começo, porque a gente pensa que é de um jeito, Isso aí, mas é de totalmente diferente. Eu aqui, não sei se você sabe, eu já trabalhei aqui na prefeitura de São Gabriel, no gabinete da ex-prefeita, Céia, e assim, antes de eu entrar, eu achava que a gente ia entrar lá, ia pegar, ia fazer, que era fácil, eu não fazia porque os caras que não queriam, pouco disso é verdade, também, mas é muito difícil, porque tudo... as coisas tem muita burocracia, é muito difícil. Então assim, você quer pegar e fazer aprovar qualquer projetozinho de lei, qualquer orçamento, qualquer projeto de obra, é uma questão demorada, não é a mesma coisa que o Luan que tem o dinheiro para fazer, quer fazer, vai lá e faz. Não, isso não existe, isso não existe. Você tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder articular com uma câmara, para poder... Para resumindo, existem 3 dificuldades que qualquer administrador público, prefeito, governador, presidente vai ter. Primeiro, a oposição. Existe a oposição inteligente e aquela oposição que torce por quanto pior, melhor. Para quê? Para ele poder meter o pau e se colocar como uma solução. Segunda dificuldade que o cara sofre é a burocracia. Tudo é lento, tudo é devagar. Terceira dificuldade é as brigas palacianas que em todo governo vai ter, que é o quê? O Luan tá lá como um secretário de administração e o César acha que poderia estar no lugar dele. Aí começa a boicotar o cara. Nossa. Dentro da própria equipe. E isso rola direto na prefeitura de São Gabriel, na prefeitura de São Mateus, no governo, todos os lugares tem. Então assim, não é fácil, o cara tem que ter uma habilidade muito grande de principalmente dialogar, porque se ele não tiver diálogo, não resolve nada não. Porque assim, isso é triste, né? Porque a oposição acaba não pensando no coletivo, né? Pensa mais no individual. Aí por consequência quem sofre é o que tá no coletivo, geralmente o mais fraco, o mais pobre, né? Acaba penando pela situação. Eu peguei uma situação parecida com você num bastidor de um certo município por aqui, vizinho, que o cara, quando não era da secretário, metia o pau no secretário de saúde e aí acontecia que ele só falava, não, esse cara é um energúmeno, não presta, não faz nada e tal. Aí depois que ele entrou, que ele foi entender as dificuldades que eram, porque assim, ele tinha uma verba muito grande de Covid, né? Só que ele não conseguia liberar essa verba porque ela é destinada para algo específico e, por exemplo, as pessoas precisavam de um raio-x. Ele não tinha condições e dinheiro para poder liberar ali. Mas ele tinha aquele montante de dinheiro gigante parado de Covid para outra coisa que ele não podia pegar e mexer, porque caracterizaria como desvio de dinheiro, entendeu? Então assim, é muito difícil, viu? Você tem que ter uma equipe muito qualificada. Às vezes, por exemplo, assim, às vezes também o gestor ele tem uma dificuldade, porque num período eleitoral ele conta com o apoio de uma equipe para botar o nome dele na rua, botar o projeto e quando ganha, né? É mais, algumas pessoas falam, não, mas é mais do que normal, todo lugar do mundo vai ter, quem apoiou determinado projeto vai ter normalmente o gestor, o cara que ganhou, ele vai te dar prioridade na hora de fazer a sua nomeação, né? Isso. Só que na maioria das vezes a pessoa não está qualificada. Esse é um problema seríssimo. Aí o gestor depois fica ali, será que eu mando embora? Não posso mandar embora porque fulano me apoiou, e fica naquilo ali e tal, e o cara não rende. Então assim, é muito complicado, porque você botar para você montar uma equipe técnica, e muitas vezes também o cara que é técnico, que é bom para estar atuando ali, não quer ir para lá. Porque às vezes eu vou falar aqui para vocês, São Gabriel da Palha, por exemplo, o salário é o pior da nossa região. É o mais defasado. Porque às vezes o que você pega e fala assim, nossa, o cara tá ganhando ali
R$ 5.000 para ser um secretário de administração. Mas se ele for fazer com o currículo dele atuar, sei lá, no Agdoni, ele vai ganhar 50. Então o cara que é qualificado não quer ir para a prefeitura. A não ser que ele for um cara que tem muito dinheiro e chegou no nível que ele falou assim, não, agora eu vou tirar um tempo para ajudar a sociedade. Isso, aí sim, né? Mas assim, os mais qualificados, eles correm mesmo do setor público e não querem, porque o salário é muito defasado. E é complicado, né? Porque quando você é técnico assim, você pensa na execução da situação para ela rolar. Aí vem o que? Justamente a burocracia. A burocracia, a politicagem. Tem que saber lidar com então, pessoas. Assim, a maioria das pessoas que são qualificadas de fato, elas correm do setor público. Não que todos que estejam lá não tenham qualificação. Sim. A maioria tem, só que uma minoria que não tem acaba porque atrasa tudo. Acaba atrasando tudo. Realmente. E assim, então, aí quando você voltou, foi em 2015, então assim, né, mais ou menos pra cá. E aí você começou lá, a página foi mais ou menos nessa época aí no Facebook. Sim. E foi inspirado, no caso, na Boca do Trombone de São Mateus. Isso. E como que foi esse início aí? Você foi fazendo publicações, pessoas comentavam, e como que você começou ali esse trajeto aí do relator? Então, eu comecei, né, postando algumas coisas aqui do nosso município mesmo, foi no Facebook, na verdade. Sim. Né? A gente fazia alguns vídeos, fazendo algumas solicitações, cobranças até um pouco mais agressivas. E como eu te falei, foi inspirado lá no Boca no Trombone, né? Atuava dessa maneira. Só que com o tempo a gente vai percebendo que as coisas não funcionam muito desse jeito. Assim, né? Então assim, você vê que o meu estilo hoje praticamente mudou. Algumas pessoas falam, pô, você mudou um pouco, mas é a forma que eu encontrei de trazer mais resultados. Sim. Que aquela forma, às vezes, mesmo a gente tendo até um pouco de razão na cobrança que a gente estava fazendo, às vezes o gestor, a pessoa que está ali sendo cobrada, ela não entende que a gente está cobrando ela e leva para um lado pessoal né? E acaba não atendendo a sua solicitação. Então assim, hoje eu faço uma solicitação mais leve, mais light, para justamente ser compreendido da maneira certa, né? E conseguir que elas sejam atendidas. Sim. Porque às vezes, por exemplo, hoje eu posso falar aqui aqui em São Gabriel, nós há poucos dias a gente teve aí alguns vereadores que foram à porta do hospital, fizeram uma solicitação, uma cobrança na verdade, cobertos de razão, mas eu tenho certeza que quem estava sendo cobrado levou para o lado pessoal, porque estava uma maneira, a forma que foi feito foi uma forma agressiva. Entendi. Então assim, acho que a solicitação dos caras foi válida, com certeza, mas vão conseguir o resultado que eles esperavam? Duvido muito. Duvido, não vai. Sim. Por exemplo, quando eu vou cobrar de um governador, eu já faço uma cobrança um pouco mais agressiva. Por quê? A gente já vem há 3 anos já batendo na tecla, falando, pedindo, solicitando, e ele nunca atende. Então aí quando o cara não atende, não escuta, então a gente já parte para uma outra forma de abordagem, até mesmo para que ele não seja reeleito, para que as pessoas possam entender que não está legal. Sim. Por exemplo, aqui em São Gabriel a gente tem 2 problemas, que só é resolvido se o governo do estado botar a mão, que é a segurança pública. Sim. E a saúde pública do município. Realmente. A segurança aqui de São Gabriel, eu deixei minha moto ali na porta da sua casa ali, tô um pouco mais tranquilo porque tem um monte de gente lá embaixo, mas se não tivesse, nossa, eu tava preocupado, que era arriscado eu chegar lá agora e minha moto não tá lá. Mais ali, sim. Na questão da saúde também, aqui em São Gabriel, eu já venho falando para algumas pessoas que me acompanham lá, para todo mundo que me acompanha, que o problema daqui é a municipalização da saúde, que é o quê? Isso, vamos entrar nesse ponto. Eu não sabia disso. Que é o quê? A saúde de São Gabriel, quando no mandato da ex-prefeita Raquel Lessa, ela municipalizou, ou seja, o que é isso? O município de São Gabriel é responsável pela saúde básica e pela saúde hospitalar. Nossa.
Então, complicado, tá? naquele período, São Gabriel tinha dinheiro para isso, porque tinha os royalties do petróleo, que mesmo São Gabriel não sendo produtor, vinha que era dividido só entre os estados do Rio, do Espírito Santo e entre os municípios desses estados. Depois passou a ser dividido para o Brasil todo. Não. Ou seja, se São Gabriel ganhava 500 mil de royalties, hoje São Gabriel não ganha nem 20 mil. Então o município hoje não tem dinheiro para bancar a saúde básica e a saúde hospitalar. Sim. E como o Estado e nem o governo federal tem mais a obrigação de manter isso daí, eles não mandam mais o recurso. Sim. O governador nenhum vai mandar dinheiro para a saúde de jeito São Gabriel nenhum. se ele não é obrigado. Claro Pra quê? que não. Ele vai mandar para o hospital de Colatina, que é da obrigação dele. Sim, aham. Então, assim, como pode solucionar? Não é nem solucionar, é como pode diminuir o problema. Desmunicipalizar a saúde e passar a responsabilidade para o Estado novamente. Que aí o Estado vai investir no hospital daqui e o município pode entrar com uma contrapartida. A contrapartida é o quê? Inteirar o dinheiro que falta. Isso. Porque para você manter um hospital de qualidade, assim, para manter uma estrutura boa para o tamanho da população que a gente tem aqui, que não é só São Gabriel. Não sei se você sabe, apesar do PA, que é o hospital daqui, ser bancado por São Gabriel, Vila Valério manda o paciente para cá. Sim. Águia Branca manda para cá, São Domingos manda para cá sem pagar nenhum real. E a gente tem que atender e pagar por esses pacientes que não são daqui. Então, assim, São Gabriel fica sobrecarregado. É uma coisa assim que eu não sei nem por que os prefeitos que passaram por ele nunca perderam tempo para explicar para a população. Que eles ficam aí tomando porrada 24 horas, mas não fala a verdade. Só explicar isso, entendeu? Então, assim, então a dificuldade toda é essa. O prefeito nenhum vai resolver, a não ser que passar para o governo do estado e ele passar a ajudar. Aí, o governo do estado assumindo, o prefeito de Valério pode ajudar, o de São Domingos pode ajudar, o de Águia Branca pode ajudar. E com a união dessa turma toda aí, ter um hospital de qualidade para todo mundo. Sim, concordo. Porque do jeito que tá ali, não vai resolver nunca. O vereador falou que vai, o prefeito falou que não vai. Não vai. Conversa fiada, mentira. Eu concordo com você, porque assim, a gente não é um município grande, então não tem condições financeiras, né, para poder manter um hospital. Para quem não sabe, tem uma diferença, né, de atendimento primário, secundário e terciário. O hospital cai no terciário, porque entra leito, internação, etc. Cirurgia, e tal. Cirurgia, exatamente. Então isso tudo custa muito caro. Então, assim, exemplos práticos. A atenção primária vai cuidar ali, por exemplo, as ACS que vai na sua casa, o médico ali que é da estratégia da saúde da família, que é o mais básicozinho ali, né, dos médicos mesmo, enfermeira, essas coisas. O hospital vai ver o cara que é um cirurgião, como que fala, cardíaco, uma coisa tipo, então são esses especialistas, né, que vai estar envolvendo isso aí, fora a medicação que é de alto custo. Então isso tudo aí gera muito custo para o município. Então você pensa comigo, o cara, sei lá, foi esfaqueado e chegou no hospital com a faca grudada nele lá. Olha o custo que vai ser para poder conseguir fazer uma operação desse cara e salvar a vida dele. Aí, por exemplo, eu não sabia que a Águia Branca entrava nesse circuito, São Domingos vinha para cá. Eu achei que eles já iam direto para Colatina. Vila Valério eu imaginei, né? Porque é próximo, já passa aqui dentro, então já pega junto. Não, quando é questão de, por exemplo, a pessoa precisa de uma cirurgia, obviamente que eles não vêm para cá, eles já vão direto para Colatina. Mas quando é uma pessoa que precisa passar pela triagem que eles falam, eles mandam para cá. E quem banca tudo é a Prefeitura de São Gabriel da Palha. Sem a ajuda dos municípios, que o prefeito da cidade vizinha não quer nem saber se aqui tá fazendo de graça, para que ele vai pagar. Exato. Ele não quer nem saber, ele vai botar na cidade dele lá, vai comprar um trator para passar na rua, lá na roça. Sim. Vai fazer qualquer coisa, menos ajudar o hospital daqui, porque aqui, por lei, a gente vai ser obrigado a receber de qualquer jeito. Então assim, eles não estão fazendo questão nenhuma de ajudar, não. Pois é, eu vi você comentando essa semana sobre essa questão de desmunicipalizar. Eu achei que só a questão da gestão que era feita pelo município, mas não a questão de ter que bancar e arcar com o hospital, né, daqui. Então realmente é uma situação muito séria. Eu concordo com você, deveria voltar para as mãos do Estado, porque não tem condições para
para poder manter isso. Por exemplo, São Francisco mesmo, o hospital de lá também é estadual, entendeu? Também não, é estadual, né? Então eles conseguem aí ter esse fluxo de gente pro lado de lá justamente por causa disso aí, porque eles têm o estado que está bancando por ele. E aí assim, mas aí você começou a página e tudo mais, e qual foi as primeiras coisas que você, se você se lembrar também, né, que você conseguiu ter efetivamente um resultado? Por exemplo, as pessoas, minha rua tá com problema aqui, você conseguiu ir lá e... Rapaz, o primeiro resultado, assim, pra te falar a verdade, que me vem à cabeça, não foi nem aqui em São Gabriel, foi em Vila Valério. Olha só. Assim, que foi uma coisa que a gente conseguiu... Não sei nem se a população lá ficou muito satisfeita, eu vou te contar por quê. Teve um acidente lá em Vila Valério, saindo de Vila Valério, que um rapaz lá foi entrar com o carro, aí veio outro carro, bateu e tal, o cara morreu. Então a família queria um radar lá, e o vereador na época lá, que era o Ricelli Linhares, me chamou lá. A gente já tinha um engajamento lá na página, a gente foi lá, gravou um vídeo solicitando, né, que fosse colocado um radar lá. E conseguimos um contato lá com um deputado e o radar foi colocado lá com 3 meses, o radar estava lá funcionando. Mas pelo que eu percebi, passando lá um tempo depois, a população de lá não ficou muito satisfeita, porque eles meteram o trator no radar e derrubaram o radar. Nossa! Derrubaram o radar, porque tava dando multa e tal, não tava ninguém nem preocupado se ia ter alguém que ia morrer depois ou não, só não queria levar multa, derrubaram o radar. Mas assim, foi a primeira coisa que a gente conseguiu atender de fato. Conseguiu fazer de fato, né? Bacana, legal. E assim, quando você começou a página, você trabalhava com alguma coisa já, tipo assim, algum emprego de CLT, ou você tava fazendo o que nessa época pra remuneração assim? Eu tava trabalhando na gráfica, eu tava como representante gráfico, na verdade, vendedor externo, né? A gente trabalhava fazia parcerias com algumas gráficas aqui. Que eu trabalhei um tempo na Marte, que era uma empresa que nem tem mais hoje. Hoje é Prime, né? Mas são outros donos, né? Trabalhei com a Vision também. E a gente sempre, depois que eu saí da fábrica, que eu voltei de São Mateus, eu sempre trabalhei nesse ramo aí de comunicação visual. Né? Perfeito. Vendedor externo, aí depois, mais pra frente, eu fui trabalhar no setor público, né? Fiquei 3 anos lá. E agora eu trabalho mais ali na minha página, né, no Instagram. Hoje eu foco mais nem tanto no Facebook, é mais no Instagram. Né? E a gente fecha algumas parcerias comerciais e trabalhamos aí como vendedor externo com algumas empresas que a gente fecha parceria. Isso, perfeito. E então vamos pegar essa trajetória aí. Então você voltou e caiu numa loja assim, e o que você fazia antes de ir para trabalhar na prefeitura? Vamos pegar essa parte aí, depois a gente... Então, eu vendia placas, panfleto, tudo que adesivo, tudo que envolve a comunicação visual, eu vendia. Então você não chegava trabalhando com rede social para essas empresas, era mais coisa física mesmo? Não, mais coisa física. Placas, panfletos, adesivos, divulgação, ajudava, entendeu? Agora era mais isso mesmo. Sim. Material gráfico, né? Entendi, perfeito. E aí assim, você acabou dizendo que você viu que não era pra você mesmo questão de mecânica, por isso que você caiu nessa área. Foi assim, você foi pesquisando alguma coisa, alguém te ofereceu esse primeiro emprego aqui, quando você voltou? Não, eu caí, como eu posso falar? Amizades, né? Alguns amigos que trabalhavam na área. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa e passei a trabalhar no ramo. Fiquei lá, trabalhei um bom tempo com gráfico, mas depois eu resolvi dar uma parada porque eu tinha uma grande dificuldade, que é o quê? Vendia demais e a empresa não dava conta de entregar. Perfeito. Aí o cliente ficava toda hora no meu pé perguntando cadê meu produto, e eu não gosto de ser cobrado. Sim, cobrado assim, não gosto de ser cobrado por eu estar errado. Eu gosto de fazer perfeito, aí eu até abandonei, porque todas as empresas que eu fechava não dava conta de entregar, então entendi. Assim, até hoje tem coisa boa demais, então. Tenho certeza que até hoje aí os clientes, qualquer pessoa que precisa comprar um material gráfico vai entender o que eu tô falando.
Ai, gente, perfeito. E assim, aí como que... Então você, nesse período, você tava já continuando com a página, né, fazendo solicitações e tudo mais. Aí nesse período aí eu acredito que você deve ter também começado no Instagram, né? Ou foi mais ou menos que ano, assim, que você... Não, no Instagram eu demorei pra começar. No Instagram eu comecei praticamente depois que eu saí da prefeitura mesmo. Ah, tá. Então tem pouco tempo, então, Tem basicamente, assim, né? um ano. Não, antes de eu sair, eu acho que agora vai ter 1 ano e meio que eu tô Um ano e meio, no né? Instagram. E assim, como que você recebeu o convite pra poder ir pra prefeitura? Então, eu vou explicar. Porque fui até bastante criticado na época. Como eu era o cara que fazia as cobranças. A cobrança agora tava lá. Aí fui chamado pra lá, o pessoal, pô, você pulou de lado, e tá, você foi comprado, não sei o quê. E tal, e nem era um salário assim que podia falar assim, nossa, fui comprado por um trem a preço de ouro, não. Assim, o que eu aceitei mais por quê? Eu vi que como eu falei aqui no início, as dificuldades que um gestor, um prefeito tem, que é a oposição e tal, e dentro do próprio governo. Aí eu falei assim, não, eu vou entrar porque eu acho que eu sou capaz de contribuir, a gente conversando, ela me chamou, eu aceitei e passamos a trabalhar junto lá, que ela falou assim, ô César, eu preciso que você me ajude aqui, lógico, nas questões da comunicação, no gabinete, mas que você fique atento nos problemas que estão dentro da cidade, que você roda muito e traz para mim que a gente vai tentar, sempre vai sentar aqui, dialogar e tentar resolver. E foi isso que eu fiz, e comecei a trabalhar lá na Secretaria de Comunicação, com ela lá, e a gente rodava muito aqui. Hoje, o que eu venho fazendo no meu Instagram, que eu comecei a fazer depois, eu já estava fazendo lá dentro, só que assim, nem sempre eu era atendido, apesar de eu trabalhar dentro fazer parte da equipe, como eu te falei, tem as brigas palacianas. Sim. Nem todo mundo queria atender a solicitação que eu falava, porque assim, eles tinham, como eu posso dizer, não queria deixar que eu me destacasse, por exemplo, não vou resolver esse problema aqui, porque depois a pessoa vai achar que foi o César e tal, ficava com aquela ciumeira. Nossa, gente. Aquela ciumeira. Teve várias situações que eu apresentava o problema assim para a prefeita, ela pedia para resolver, mas os caras não iam. Não faziam. Aí depois eu tinha que ir lá de novo e ficar praticamente mendigando para poder atender, para atender, conseguir, para você... os pedidos que eu era atendido assim, quase que imediatamente eram de pessoas que simpatizavam comigo. Os que não eram, porque eram pessoas que já não gostavam de mim mesmo. Sim. E virava a cara. E a gente ficou ali 3 anos ali trabalhando com ela. Para essa questão do hospital, eu acompanhei de perto. Eu cheguei à conclusão, assim, que para um prefeito é impossível de tanto ir atrás, ficar ali estudando, olhando. Assim, mas teve muitas coisas bacanas também que a gente conseguiu fazer. Agora teve outras que foram boicotadas mesmo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui da obra da rodoviária. Começou e tal, todo mundo percebeu, a cidade toda percebeu que a obra ficou paralisada, quase um ano. Quase um ano. Aí todo mundo achava, não, que a Sé quer inaugurar a obra perto da eleição, mas negativo. Ela foi boicotada, eu posso até citar o nome aqui, porque eu não tenho medo disso, pelo vereador Thiago dos Santos e pela deputada Raquel Lessa, que elas tinham uma parceria com o secretário de Serviços Urbanos, que era o Marcos Vicente, que saiu agora recentemente, onde o governo do estado tinha interesse em lançar um candidato do partido dele, tanto que lançou. Sim. Então eles queriam boicotar a Sé nos bastidores para que ela não tivesse aquela popularidade para tentar uma reeleição. Então assim, a obra ficou parada, e no final de tudo, quando eles não viram que não tinha jeito mais, eles liberaram para a obra o dinheiro para ter continuidade na obra. Mas são várias, como o Rox está aqui, são várias dificuldades que qualquer prefeito vai ter. Por exemplo, aqui em São Gabriel hoje, o prefeito Thiago não foi o prefeito que eu apoiei, mas eu vejo que ele também é boicotado a todo momento. O governo do estado jamais vai mandar nada para ele aqui. É complicado, cara. Por que não manda? Porque ele não é da base do governador. Então não vai mandar. Então assim, várias coisinhas que ele tentava. Você pode ver que o número de obras iniciadas por ele até então
são pequenas. Se perguntar qualquer um na cidade, aí, quem não acompanha a política não vai saber falar. Por quê? Não vem dinheiro para ele. Sim, entendi. Realmente, eu fiquei meio assim e imaginei que isso acontecia na época que o governador mandou todo mundo fazer lockdown e tal, e ele bateu o pé. Falei, ih, tadinho, se lascou agora eu já vi que já era pra ele já. Aí assim, agora você falando isso aí, batata, então uma coisa casou com a outra, tá explicado então por quê. Não vai vir nunca. Realmente não vai. E é complicado, né, cara, porque eu lembro o dia que você postou os assaltos que tiveram, bem no dia que o governador tava aqui. Pois é, entendeu? Se o governador, assim, eu tô fugindo de questão ideológica para falar dele, porque acho que além da ideologia, os problemas que reais da população mesmo é o que é segurança, saúde, infraestrutura, isso aí. A ideologia vem depois. Quem tem que discutir ideologia é deputado federal, próprio presidente, se sobrar tempo. Realmente. porque tem outros problemas, entendeu? Mas assim, a minha crítica ao governador não é questão ideológica, é questão de trabalho mesmo. Talvez em outro município aí, sei lá, em Vila Valério ou em Nova Venécia, ele seja visto como um ótimo governador, mas aqui para nossa cidade não foi no mandato da CEA, não ajudou pouquíssimo quando ele não tentou boicotar. Sim. E aqui no mandato do Thiago também é boicote a todo tempo. Mesma coisa. Até porque quem me acompanha já deve ter visto que nesse ano nem tanto, mas no ano passado eu tive muito em Vitória, ia na Assembleia lá conversar com alguns deputados e os próprios deputados mesmo falavam: César, não tem como eu te mandar nada para vocês lá porque o governador não manda. E quem paga é ele e ele não manda. Até uma crítica que eu faço aos deputados, porque, rapaz, não sei se você sabe, na prefeitura de Belo Horizonte, lá é muito dinheiro. E Belo Horizonte ganha, vamos comparar a prefeitura de Belo Horizonte com o governo do estado do Espírito Santo. Aí lá na Câmara de Belo Horizonte, cada deputado tem uma emenda impositiva de R$1 milhão. Nossa! Ou seja, se o vereador falar assim, prefeito, você vai gastar aqui, esse 1 milhão, ele vai ter que gastar. Gastar ali, né? O deputado do Espírito Santo, ele tem o mesmo 1 milhão que o vereador de Belo Horizonte. Cara. Ou seja, o deputado daqui, ele é totalmente desvalorizado e não tem dinheiro para nada. Porque se ele mandar 100 mil para cada cidade, ele não mandou nem para 10, nós temos 78. Exatamente. Aí a minha crítica é o quê? Os deputados daqui, eles não se ligam que isso é muito pouco para eles. Eles tinham que ter no mínimo 70 milhões de reais cada um, para cada um poder destinar 1 milhão para cada cidade. Isso não é nada. Não é nada. Isso não é nada, entendeu? Então assim, o deputado do Espírito Santo, ele fica com pires na mão e de joelho pro governador. Por isso você nunca vai ver um deputado daqui fiscalizando. Que dia que você viu um deputado do Espírito Santo fiscalizando o governador? Nunca nem vi. Eu nunca vi. Então eles ficam ali de joelho, pedindo emenda, fazendo uma indicaçãozinha, e aí dando uma de bom, praticamente sendo um advogado do governador para ele poder mandar alguma coisa, conseguir alguma coisa. E aí eu ia lá em Vitória pedir para os deputados e ninguém mandava para mim. Por quê? Chegava para mim e falava assim, não, mas o prefeito lá é contra o governo. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com o prefeito. nem aliado dele eu não sou. Aí você tinha que ouvir isso. Aí algumas pessoas assim que são oposição do prefeito hoje aqui em São Gabriel, chegam para mim e falam assim, mas César, tá tudo ruim. César, tá tudo não sei o quê. Mas eu falei, mas gente, olha só, você tá vendo que o tamanho da muralha que a gente tem que enfrentar? Sim. E eu acho isso um absurdo, independente do prefeito, do governador, de quem seja, a população tinha que estar em primeiro lugar. Concordo com você, Nina, concordo com você. Mas infelizmente no Brasil, né, cara, isso é em âmbito tanto municipal, estadual e nacional, é desse jeito, né, cara? Primeiro eles pensam neles e depois, se sobrar alguma coisa, aí vai pra população, entendeu? Então, infelizmente, a gente vê isso claro aí na última vez que teve aí eu até esqueci o número que era exatamente. Na outra aprovação que teve do reajuste para fundo eleitoral, que foi outro rombo gigantesco lá, de uma coisa que não faz sentido. Porque, por exemplo, pensa comigo, meu Deus,
você é uma empresa, aí eu vou lá e falo assim, olha, eu tô precisando aí de querer me candidatar à sua empresa aí, mas paga aí pra poder me candidatar à sua empresa aí, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Você que tá querendo, então você que tem que correr atrás e mostrar o seu, entendeu? Então não tem uma lógica por trás disso aí, cara. Por exemplo, eu recebi convites de partidos para mim me candidatar agora para deputado estadual. Eu tenho certeza que nenhum deles me enxergava como uma possível candidato eleito. Era só para fazer legenda. Eles me prometeram 50, 60 mil, um partido que me prometeu 70 mil reais. Pois é, só para botar o nome. E pegar essa verba dessa pegar a verba ali pra ter uns votinhos pra ajudar alguém a ganhar. Eu falei, mas gente, esses caras estão ficando doidos. E é muito dinheiro que vem mesmo. Esse ano aí, o candidato aí dos eleitos, que você pode... Dos eleitos, eu duvido se um deles vai ganhar menos de 300, 400 mil reais pra fazer campanha. Pois é, cara, é um negócio que é absurdo, cara, absurdo. O cara tá ganhando pra ser eleito, pra ganhar mais dinheiro ainda em cima das suas contas. Não faz sentido, não tem lógica nenhuma nesse tipo de modelo que a gente vive hoje em relação a tanto a candidatura quanto a reeleição de alguém, gente. Não, e eles alegam que é pra dar mais igualdade. Porque o cara que já é milionário vai competir com o pobre, o milionário vai ganhar. Mas se fosse desse jeito, eu até daria um pouco de razão, mas não é, porque quem decide como vai distribuir o dinheiro é o presidente do partido. Ou então, não é uma cota igualitária para todos os candidatos. Não, se eles verem assim, o Luan tem chance de ganhar e o César não. Então a gente vai dar 300 mil pro Luan, vão dar 20 pro César ganhar uns votinhos ali e o Luan vai ser eleito. Agora, se fosse uma cota igualitária para todos, aí eu falava assim, não, beleza, bem, realmente. Agora não é. Sei lá, 20 mil para todo mundo aí, pronto, acabou esse valor aí, entendeu? Só pode gastar isso. Só pode gastar isso aí, entendeu? E comprovar muito certinho lá que foi gasto nesse tipo de coisa, ok. Até que tudo bem em relação a isso aí, porque realmente tem gente que é boa, mas que não tem condições de fazer um investimento para poder fazer isso. Apesar de que hoje nós temos esse valor, podia ter um valor, mas ser muito baixo, porque hoje nós temos o advento da internet. Então, muita gente hoje está se elegendo e reelegendo por causa da internet. Não, eu dou o exemplo do presidente Bolsonaro. Ele só foi eleito por causa da internet. Ninguém nem conhecia esse cara. Sim, verdade. Nunca tinha nem ouvido falar. Eu lembro que era o ano de 2015. Final de 2016, meu irmão mandou um vídeo pra mim e falou assim, esse cara aí vai ser o presidente. Nossa, e era meme, cara, era meme. Aí eu olhei e falei assim, rapaz, ele botando o dedo na cara do pessoal lá, falando que era corrupto e tal. Eu falei, será, gente? Aí depois eu fui vendo, por isso que eu te falo, você tem toda a razão. Por conta da internet, o gasto hoje tem que ser mínimo. Tem que ser mínimo. Eu não sei como é que isso funciona lá no interiorzão do Brasil mesmo, depois da Bahia lá. Isso. Mas aqui na nossa região sul e sudeste, todo mundo tem um celular. Tem acesso, exatamente. Todo mundo tem. Você sempre vai em algum lugar que tá passando alguma coisa no YouTube ou coisa do tipo. Então, assim, não é desculpa. Eu concordo assim, tem que ter uma graninha ali, porque, por exemplo, o cara é político, ele não vai saber às vezes mexer com rede social. Então ele paga ali uma equipezinha que entende daquele negócio ali e tal. E essas próprias redes sociais potencializam o campo de visão dele. Você precisa de pagar um absurdo gigante para uma emissora para poder você ter 10, 15 segundos lá, para aparecer a sua cara lá e saber quem você é. Não tem necessidade disso mais. Cara, você pode muito bem fazer isso pela internet. Então, assim, claro, igual você falou, salvo algumas exceções de interior, onde o cara tem mal a televisãozinha, um rádiozinho dele ali, ou o panfletinho que ele consegue pegar na rua e acabou, entendeu? Mas fora isso aí não faz muito sentido. Então, assim, você ficou esse período, eu não sabia inclusive disso, porque ficou estranho mesmo, porque foi bem pertinho da eleição, eles inauguraram a rodoviária, né? Aí, assim, inauguraram perto das eleições aqui de São Gabriel, e foi na situação onde ele não estava 100% ainda a rodoviária, né? Mas tinha liberado. E aí a sensação que ficou com as pessoas que eu converso, com tô próximo ali, foi justamente essa daí. E tipo assim,
4, 5 anos parado, só entregou agora porque é reeleição, não sei o quê. Então, na cabeça das pessoas que não estão por dentro disso aí, ou que não acompanhavam a comunicação de vocês, ficou de que... Não, mas é que isso aí, na verdade, nunca foi exposto. Ah, não tinha sido exposto. Entendi. Nunca foi exposto porque eu, se fosse por mim, na época, eu tinha orientado a expor, mas como eles tinham a esperança de que o dinheiro fosse liberado para terminar a obra, ficava, tipo assim, apanhando calado nos bastidores. Porque se fala também, aí não vinha dinheiro mesmo. Aí não vinha. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui do atual agora, do Thiago, quando ele peitou o governador e não quis fechar o comércio. Ih, rapaz. Pois é, acabou. Acabou, não acabou. Jeito. Tipo assim, se antes tava levando a banho-maria, agora não vem mais nada. Não vem mais nada. Não, e pode esquecer. Com esse governador aí, não vem nada. Realmente. E o negócio meio estranho, né, cara? Porque assim, sai ele, aí entra o Artung, aí volta ele, aí depois entra o Artung de novo. E fica essa troca infinita entre os dois aí. Mas cara. É porque aqui no estado, a gente ainda não aconteceu ainda, tá com o início o início começou agora em 2020, com algumas pouquíssimas pessoas no estado que foram eleitas aí como vereadores para o início de uma renovação. Que é o quê? Porque o estado do Espírito Santo ele é muito pequeno. Sim. Comparado aos outros estados do Brasil. Exatamente. Então assim, aqui existe um monopólio, que na verdade não é nem dois grupos, é um grupo só, que era formado pelo Artung e pelo Casagrande, que eles brigaram entre si, se dividiram, mas é só os dois que é brigado. Os outros não, ele continua o mesmo grupo. Vai indo. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Então assim, eles estão muito bem acomodados, porque eles têm como eu acho muito feia essa palavra, mas é o que todo mundo fala, o curral eleitoral deles, que é o quê? Antigamente, né, por exemplo, se você comparar o Espírito Santo hoje, vamos comparar qualquer estado do Nordeste, o Espírito Santo está muito à frente. Sim. Muito à frente mesmo. O estado do Espírito Santo ele está entre apesar de tudo, está entre um dos melhores estados do Brasil. Por quê? Por que eles conseguiram formar esse curral? Há 30 anos atrás, o Espírito Santo estava, não vou dizer no mesmo nível do Nordeste, mas estava um pouquinho acima só. Então o que esses caras fizeram? Eles entraram e começaram e perceberam que se eles melhorassem a situação do estado, eles iam conseguir se perpetuar por mais tempo. Sim. Então tem 20 anos aí e pouco que tá o Artung e o Casagrande, mas todo mundo acha que os dois é rompido, mas não é o mesmo grupinho de pessoas. Você vai ver os mesmos deputados que apoiaram o Casagrande, é os que apoiaram o Paulo Artung, e vai ser de novo. Entendeu? Então assim, eles estão ali muito bem equipados, então não é, por exemplo, um cara igual o César, não vai conseguir peitar um deputado aqui da nossa região facilmente. Por quê? Porque, pô, é alguém que ganhou uma casa, que é grato a eles. Sim. É alguém que foi que teve uma cirurgia, que foi salvo, que é grato a essa pessoa, tem um voto de gratidão. Então eles têm muito voto de gratidão. Então assim, para uma nova geração aí entrar e conseguir mudar essa realidade aí, é com um tempo, não é de um dia para a noite. Então assim, a gente vê alguns vereadores aqui no nosso estado, o Pablo Muribeca na Serra, que é um cara muito ativo nas redes sociais, que fiscaliza, que entra, eu acho muito bacana o trabalho que ele vem fazendo, só que isso aí vai gerar um desgaste muito grande para ele, não sei se ele vai conseguir se perdurar por muito mais tempo. Tem o Lucas Recla, John Neiva, e o que faz o papel melhor, que eu acho, assim, não que é melhor que os outros, mas de forma mais inteligente, para não sofrer tanta perseguição, é o Anderson Salvador de Nova Venécia, que é um cara que faz, não digo nem uma oposição ao prefeito, mas faz tipo igual eu faço aqui hoje, faz as solicitações, mas ele apresenta muito projeto. Então assim, o foco dele não é nem mostrar o erro da gestão, é mostrar os projetos dele, as melhorias que ele está tentando trazer. Então eu acho que é esse que tem que ser o foco, porque se eu for ficar mostrando, apontando problema, não vou ser só mais um que estou apontando, que todo mundo está vendo. Exato.
Sim. Não precisa ser um cara muito inteligente, não precisa nem ninguém falar, porque se tem um buraco ali na rua, passa 1.000 pessoas por ele por dia, todo mundo viu. Todo mundo já viu, verdade, aham. Então vou ficar só toda hora batendo nessa tecla, eu tenho que fazer o quê? Uma solicitação, apresentar um projeto, apresentar uma ideia, uma inovação. Porque esse é o caminho, que se a gente for ficar só brigando, batendo de frente aí, os caras vão engolir a gente facilmente. De qualquer jeito, sim. Eles têm o sistema. Realmente, porque o que você comentou é muito verídico. Você ficar falando aqui igual lá, o buraco tá lá, gente, gente, o buraco tá ali, tá... Não adianta em nada. As pessoas vão olhar assim, eu sei que o buraco tá ali, né? Eu passo ali e vejo essa merda desse buraco. Mas o cara que falava assim, gente, o buraco tá ali, apresentei o projeto, concordaram, foi feito aí, pronto, tá feito, a situação tá resolvida aí. Pronto, cara, perfeito. Que é inclusive, a gente comentando sobre BH, uma coisa que o cara lá, o Nicolas, faz, né? Um dos deputados que são lá, né? Acho que é deputado que fala mesmo, né? Vereador, perdão. Então, um dos vereadores. Porque, tipo, ele vai falar, demanda atendida, pá, e mostra a foto antes e depois. Demanda atendida, isso aqui foi feito. Aí das demandas do valor impositivo lá, eu não sabia que era esse valor, né? Mas ele mostrando, destinei tantos mil lá pra polícia lá, uma polícia específica de BH lá e tal. Então é interessante isso aí mesmo, né? Que é o vereador que comunica com a população que... Porque às vezes a coisa que eu acho assim, é porque a população, maioria, não gosta de político, por quê? Porque os políticos não sabem se comunicar. A política tem que ser séria, mas ela não precisa ser chata. Exato. Que é o quê? Ganhei hoje 500 mil pra fazer obra, pra fazer um posto de saúde. Beleza. Vou aqui, postei que eu ganhei 500 mil. É uma informação relevante para a população? Não é. Não é. O que o cara tem que... Ele tem que esperar o momento certo, que, gente, estou começando a obra aqui. Isso, de 500 mil, tal dia, tal hora vai ficar pronto. Tal dia, tal hora você vai lá e apresenta que ficou pronto. Isso, exatamente. Assim, é isso que a população quer ver, né? Coisa acontecendo, a máquina girando. Reunião que não deu em nada. Reunião com não sei o que, igual que faz direto aqui. Vamos fazer como é que eu posso falar? Me fugiu o nome agora da cabeça lá. A gente vai fazer aqui uma reunião para segurança pública. Passa 30, 40 dias, 60, nada resolve. Daqui a pouco outra reunião para 30, 40, 60. Aí o pessoal vai olhando aquilo ali, quer nem acompanhar mais o que o cara tá falando. Exatamente. Aí pega, né, cara? Porque... a gente gosta de resolução, né? A população quer ver solução. Quer resultado, todo mundo gosta de resultado. Isso, ninguém quer acompanhar uma pessoa que não dá resultado, que não mostra resultado. Então assim, às vezes os caras até têm os resultados, mas não sabem transmitir, não sabem comunicar, não sabem a maneira de informar a população. Ou até mesmo quando tem alguma dificuldade grande, e eles também não se escondem, não falam, não mostram. Igual aqui vou voltar aqui, vou usar o buraco como exemplo. O buraco tá aí, todo mundo viu aí um mês que o buraco tava na rua. Fui lá procurar saber por que tava aquele buraco lá, não tinha areia. Por que não tinha areia? Porque a pá carregadeira que tira a areia do fundo do rio para poder fazer as obras aqui e tal, tava quebrada. 60 dias para a peça chegar. E alguém sabia disso? Ninguém sabia disso, exatamente. Isso é importante falar. Ninguém sabia. Por que ninguém sabia? Porque ninguém falou. Sim. Então, assim, é uma falha de comunicação. Para que você vai ficar deixando sofrer tanta crítica assim, se você pode chegar e informar logo? Exatamente. Concordo com você, né? Que só que é uma situação mais delicada, né? Mas é algo parecido com uma situação da rodoviária, entendeu? Sim. Que as pessoas não sabem, elas veem uma coisa, depois vem outra, não consegue, a gente não tem acesso ao que está no meio, que é a grande parte, aí tira as próprias conclusões, né? E por consequência... E vai tirar a conclusão que tiver mais óbvio ali na frente, na hora ali. Exatamente. É igual a situação que eu estava assistindo um episódio do Flow Podcast do Tarcísio Meira. Acho que é Tarcísio Meira o nome dele. Não, o Tarcísio, o ministro? Como é o nome dele? Eu sei acho que é Tarcísio, mas não sei Tarcísio, o nome. acho que é. Eu sempre fico pra mim esse Meira na cabeça, não sei nem de onde tirei isso. É o ator. Aí, deve ser por isso, então. Aí, esse Tarcísio, ele tava falando, tipo assim, teve um jornal que publicou que em sei quantos anos lá, foi o primeiro ano ou mês, não sei, acho que foi ano mesmo, que o governo tinha deixado de investir uma certa quantidade, né?
ou investiu menos no Porto de Santos. Aí ele falou assim, só olha, foi assim, acabou, não sei se foi por maldade que fizeram isso e tudo mais, mas a gente investiu menos porque agora ele rende dinheiro por conta própria. Então eu não preciso ficar bancando o custo do Porto de Santos. Ele já tá se pagando, tá dando entendeu? lucro. Exatamente, entendeu? Então assim, é saber fazer essa comunicação inteligente, Isso né? aí, por exemplo, o que as pessoas também às vezes esquecem. Você citou o exemplo aí do Porto Santos. Porto Santos é uma empresa, ela tem que ter lucro. Agora, você sabia que a prefeitura, não só de São Gabriel, mas de qualquer lugar do mundo, ela é uma empresa? Exatamente. E a prefeitura dá lucro? Essa daqui eu não sei, mas deveria dar. No Brasil, não vou falar no Brasil, que é muito, mas no Espírito Santo, nenhuma prefeitura dá lucro. Nenhuma dá lucro, né? Só vive de imposto. Por quê? Rapaz, a prefeitura, por exemplo, vou dar um exemplo da prefeitura de Medellín, na Colômbia. A prefeitura de Medellín, na Colômbia, ela atua no Brasil. É? Ela atua no Brasil, ela vende serviço. Olha só, não sabia não. Ela vende serviço, por exemplo, não tem uma empresa terceirizada aqui que está recolhendo lixo? Uhum. A prefeitura de Medellín é a terceirizada que recolhe lixo em várias capitais do Brasil. Cara, eu não sabia disso. A prefeitura não. de Medellín exporta serviço para vários lugares do mundo. Então a prefeitura de Medellín, ela não vive só de imposto, ela vive de lucro, ela dá lucro. Então Medellín, se você chegar em Medellín na Colômbia, ela dá 10-0 em qualquer cidade do Brasil hoje. Rapaz, cara, porque tem dinheiro sobrando para investir na cidade. Por exemplo, aqui, isso não é a crítica à prefeitura de São Gabriel, a todas. A todas Nenhuma, pelo menos que eu tenha conhecimento, gera lucro, só vive de imposto. Caraca, cara. Não vende nenhum produto, não vende serviço, não vende nada. E ela tem o CNPJ. Se tem CNPJ, é empresa, tem que dar lucro. Exatamente, entendeu? Exatamente. Caraca, que surreal, verdade. É um ponto muito extremamente por exemplo, se uma prefeitura do nosso porte hoje exportasse serviço, se preparasse para exportar serviço, ia começar a gerar lucro. Se tivesse lucro, nossa cidade já estaria impecável, poderia até ter dinheiro para bancar um hospital por conta própria. Mas hoje, né, os prefeitos que passaram, em todas as prefeituras no Brasil até hoje, eles ainda não tiveram essa visão de fazer com que a empresa exporte serviço, com que a empresa gere lucro. Realmente. É uma sensação que eu realmente nunca vi nenhuma prefeitura do Brasil fazer. Ou prestar algum tipo de serviço, ou sei lá, por exemplo, eu tenho, não sei, lotes aqui. Aí falar com uma indústria, não, constrói aí, você vai me pagando aí por mês um valor aí, um negócio, entendeu? Alugar o espaço, entendeu? Exatamente, arrendar. Eu nunca vi realmente isso acontecer não, entendeu? Como por exemplo, igual isso aí, né? Pegar, por exemplo, fazer uma parceria de, eu tenho uma escola aqui na minha cidade, se você quer uma faculdade, uma escola de cursos técnicos aí quiser usar o espaço, eu te cobro X valor por mês desse daqui, ou eu não sei, me ajuda aqui pagando os custos de água, energia, que já tira esse valor da prefeitura. Isso aí já acontece de certa forma no governo do estado e no federal, porque o federal tem várias empresas que muitas não trabalham do jeito que deveriam, mas são as empresas estatais que geram lucro. Por exemplo, a Petrobras gera lucro para o governo, a Eletrobras, até os Correios deu lucro para o governo. Aqui no Espírito Santo a gente tem a Cezam, que é do governo do estado. Gera um lucrozinho. Infelizmente é tudo estadual, né? Só que o que acontece? Não trabalha da forma que deveria. Mas, por exemplo, se trabalhar do jeito certinho, daria certo. Sim, e eu vejo mesmo, sempre engraçado, a gente sempre brinca com isso, as pessoas geralmente estão mexendo em alguma obra, seja lá uma obra municipal, ou se não uma como é que fala, pública pela Cezam mesmo, algo do tipo assim. A gente vê mais quando a Cezam aqui, né? Eles vão mexer em algum lugar, aí sempre tem 2 lá dentro e 2 lá fora. É isso aí, é o fiscal de obra. Fica só olhando. Ai, gente, é um negócio muito engraçado. Sempre a gente lembra desses pontos aí quando quer fazer menção a alguma coisa que não está sendo muito bem feita ou está gastando tempo demais para uma coisa simples, né? Mas realmente, hoje tem essa
essa dificuldade falando de serviço público assim, que eu já vi alguns deputados federais comentando em podcast e tal, de que a ideia de você ter um concursado é que quanto mais tempo ele tem, mais expertise ele vai ter. Só que a gente vê o contrário disso, né? É o contrário. Sim, eu posso te falar aqui em São Gabriel mesmo, não são todos. A grande maioria dos concursados trabalham, são excelentes profissionais, mas tem alguns que são acomodados. Eu já tive uma ocasião que eu cheguei lá com um processo, né, com um documento, para entreguei para um concursado, ele tinha que olhar, me falar se estava tudo certo, assinar e eu retornar com esse processo para poder dar andamento em outro setor. Ele ficou 4 minutos olhando para aquele papel, olhando para o papel e eu olhando para ele. Eu olhando para ele e ele olhando para o papel. Passado ali uns 4, 5 minutos, eu falei, e aí? Tudo certo? Aí ele, volta aqui segunda-feira. E isso era terça-feira. Ele queria que eu retornasse na outra segunda para ele poder olhar aquilo ali, coisa que ele poderia fazer com 10, 15 minutos. Já que ele já tinha perdido 5 ali olhando pro papel. Exatamente. Aí como é que vai pra frente? Aí porque muitos deles não querem, porque alguns fazem um pouco mole, porque quer falar o segredo do negócio logo. Muitos não vão gostar se eu ouvir esse podcast aqui, mas eles querem que o prefeito ou o presidente da Câmara, deputado, governador ali, ou o setor que eles trabalham, dê uma comissão extra para eles. Para eles desenvolver o papel que eles já estão recebendo ali. Meu Deus, cara. Surreal demais. E isso aqui, ó, às vezes acontece e é na cara. Por exemplo, se você for lá em Vila Velha e você vê os guardas municipais lá multando, é porque eles não estão recebendo a comissão do Estado. Nossa, cara. Então eles só vão parar quando receber a comissão dele. Caraca, cara. Entendeu? E o pior, quem sofre é quem de novo? A população. O sistema é feito para dar errado, cara. Cara. Então, assim, caraca, cara. Aí tem o outro lado também, o outro lado da moeda. Se todo governo que entrar tiver que mudar a equipe, nada vai andar. Realmente. Então você tem que ter o concursado sim, mas os meios de manter ele lá, eu acho que tem que mudar. Tem que ter algumas métricas aí para poder conseguir. Alguma coisa tem que mudar. Porque do qual eu repito, não são todos. É uma minoria. Mas que estraga muito o processo, né? Se cada setor tiver um desse daí... Nossa, aí já era. Realmente, tá? É complicado mesmo, cara. Eu vejo isso aí, assim, na função anterior que eu exerci. Eu conversava muito eu prestava suporte muito para as pessoas que faziam o faturamento do município na parte de saúde pública, né? Então elas tinham que ir lá processar todos os dados que eram computados no sistema, mandar isso para o governo. Só que aí, obviamente, o governo pede especificações. Então, se você vai tomar uma vacina X, tem que ser aplicado pelo médico ou enfermeiro, tem lá a regra vacinal daquela vacina específica e tal e tudo mais. E aí, assim, às vezes dá uma situação ou outra, o governo atualiza um tipo de coisa para fazer, então vai dar problemas e você tem que resolver. A função daquela pessoa é resolver esses problemas. Aí, assim, não são todos também, novamente, mas aquele 1, 2, 3 ali, assim, de concursados nessa área aí, que ficava fazendo corpo mole, ele não queria fazer. Aí, ou seja, o município acaba perdendo recursos porque esse pessoal não estava fazendo isso. Aí tanto que assim, a empresa desenvolveu um tipo de consultoria, uma prestação de serviço para fazer o trabalho dessa pessoa. Aí por consequência, obviamente, como a gente tá na área privada, a gente consegue fazer com mais velocidade, coisa que eles podiam fazer também, né? Mas a gente consegue fazer com mais velocidade, como a gente pega mais casos, a gente sabe de mais problemas que eles não sabem, né? Por ter contato com vários municípios e vários problemas diferentes. E por consequência, assim, aí tem uma galera surgiu que tá uma nova demanda. A empresa não é Exatamente. boba, porque a empresa é feita para lucrar, vai para preencher esse buraco. Entendeu? Aí. Por exemplo, todo dia tem uma portaria, cara. Todo dia tem uma portaria, Sim. tá no estado, na prefeitura, no governo federal. Só que às vezes os profissionais eles têm que perder nem perder tempo, tem que gastar um tempinho pesquisando mais. Por exemplo, existe uma portaria desde 2008 no Ministério da Educação,
que o óculos para o estudante do ensino público, ele é gratuito. Olha só, cara, não sabia disso. Você não. vê alguma prefeitura entrando com essa portaria? Nunca vi. Se eles entrarem lá na portaria, lá vai estar lá o governo federal, o Ministério da Educação vai pagar o exame de vista, vai pagar o óculos então da é criança. tudo então, é tudo, é tudo. Olha só, cara. E existe várias portarias voltadas para tanto para saúde, educação, cultura, lazer, que o governo federal paga, só que às vezes o prefeito, o secretário, não vou nem... O prefeito é quase impossível saber disso. Agora um secretário, um subsecretário de qualquer área, se ele for pesquisar, se ele for lá olhar, ele vai achar. Vai achar esse tipo de Tem coisa. É muita coisa. Por exemplo, tem a área da cultura. Se você quiser aderir a uma portaria da cultura, do Ministério da Cultura e tal, você faz aqui, igual a gente teve uma polêmica da Festa Cidade aqui, você é possível fazer uma Festa Cidade aqui sem gastar nenhum real do município. Olha isso, cara. Sem gastar nenhum real. Só você olhar as portarias certas. E procurar certinho consegue esse recurso, né? Entendeu? E aí, assim, então você foi, né, tipo, conversando nesse período todo aí você pegou lá o engajamento com o Facebook e tudo mais, depois migrou aí pro Instagram agora, né, e tudo mais. E aí, assim, você foi continuando com esse projeto. Aí vem a pergunta, né, assim, você tem a intenção de algum dia se tornar algum tipo de candidato para público, como por exemplo prefeito ou deputado, ou algo do tipo assim, ou você só mesmo quer continuar sendo um cidadão que quer inteirar os outros da política pública, seja do estado ou do município? Não, eu tenho interesse em entrar para a vida pública. Agora você perguntou o cargo hoje para prefeito, não. Que eu tenho... Só assim, bomba. Não é questão de bomba, pô. Eu quero estudar mais. Sim, entendi. Entendeu? Rodar, ganhar mais experiência de vida. Quem sabe, assim, mais pra frente, fazer viagens a outros lugares onde projetos estão dando certo, igual Medellín. Tenho um monte de vontade de ir em Medellín pra ver como é que... Perder lá, tirar umas 2 semanas lá pra ver como é que funciona a prefeitura lá. Entendeu? Conhecer de perto. Mas eu tenho intenção, sim, de participar da vida pública, até porque foi algo assim, quando... Eu até vi esses dias nas redes sociais, o cara falou, um filósofo, né, falando, quando você descobre a coisa que você gosta, você não adianta você querer fazer outra coisa. Não adianta você querer fazer outra coisa, entendeu? Realmente, hoje sim eu consigo fazer algumas coisinhas, consigo, mas eu dependo muito de que eles queiram atender a minha solicitação. Sim. Agora, se eu estiver lá não. Eles vão... Não é que eles não vão ter que querer. Eu vou ter uma influência maior para que eles queiram. E, afinal de contas, você acaba sendo um igual ali, Isso né? aí, então... para ser um igual. Então, assim, eu tenho interesse sim, mais para frente, sei lá, me candidatar a um vereador, mais para frente um deputado, quem sabe um dia, né? Quando estiver mais preparado para assumir a prefeitura, mas porque assim, não adianta só a pessoa ter vontade de querer fazer o bem. Tem muitos aí que passaram, que entraram com boa vontade, só que você tem que estar preparado, porque assim, os desafios são grandes e você tem meios de conseguir os recursos para fazer. As pessoas só não sabem aonde é que tá. Então o mistério é você descobrir onde é que tá primeiro, para você não ficar lá e perder 4 anos do mandato engatinhando. Você já tem que entrar sabendo. Sabendo de muita coisa, justamente. E é o que acontece. A maioria entra para tentar descobrir durante o mandato. E quando descobre já é tarde demais. Aí acaba perdendo, justamente isso aí, acaba engatinhando e não consegue produzir muita coisa, né? Interessante, pois a gente estava falando sobre, porque assim, né, eu deixo até um agradecimento aí pelo meu amigo Daniel Baessa lá, que foi o que indicou, né? Ele falou assim, cara, você tem que chamar o César, tava, que César, rapaz, não conheço, não, o César relatou, pesquisa no Instagram aí. Aí eu falei, beleza, eu vou acompanhar aqui pra ver como é que é a dele aqui e eu vou ver com ele lá depois. Aí por isso que eu comecei a seguir bem na época que teve aquele negócio de carro antigo. Aqui na cidade, né? Eu nem sabia que tinha, se soubesse eu tinha ido, cara. Eu acho muito legal, eu curto demais esse negócio de carro antigão, moto e tal, eu acho muito da hora.
Aí ele pegou, falou e tal, falou assim, não, segue lá ele e tal, você vai gostar, ele fala de política, um cara muito lúcido na hora de falar e tal. Falei, beleza, vamos ver. Porque assim, a gente fica meio assim sempre, porque tem gente que é muito um lado, muito um outro, entendeu? Não sabe ser lúcido no que tá falando, busca informação, realmente quer resolver o problema. Não ficar falando dele, como a gente comentou aqui agora, né? Por isso que eu fiquei lá seguindo e tal, e realmente a gente viu que você é muito lúcido em relação a essas propostas que a pessoa vai te fazendo, você vai buscando e tudo mais. E aí lá na empresa eu tava falando, eu falei assim, rapaz, se esse cara viesse a vereador aí, eu falei assim, rapaz, eu votava nele. A galera que conhece, né, que te segue lá também lá e tal, fala assim que votava em você justamente por causa disso aí, entendeu? Por ver que você tá com essa linha aí. Aí eu fiquei na curiosidade e falei assim, não, beleza, lá no podcast eu pergunto pra ele se ele tem vontade. Mas assim, então você não tem definido ainda se seria, por exemplo, um vereador ou um deputado estadual ou assim, algo assim, não. Né? Hoje, por exemplo, agora, igual eu falei, esse ano, pra mim é inviável. Até porque assim, cara, eu quero, quando eu for me candidatar, eu quero ter os recursos para me poder, porque uma campanha ela custa uma grana boa, né? Um dinheiro. Mas eu não sou um cara que eu quero pegar um fundo partidário porque eu vou estar me contradizendo tudo que eu falo. Exatamente. Eu vou estar me contradizendo tudo que eu falo, verdade, entendeu? Verdade, então assim, eu não tenho pressa, eu tenho vontade, assim, eu sou jovem ainda, mas assim, eu estudo, pesquiso muito, eu e o meu irmão, a gente tem não digo defeito, a gente tem tipo, como eu vou falar assim, quando a gente gosta de um assunto, a gente fica tipo, como eu posso falar, fissurado naquele assunto, a gente pesquisa, a gente estuda. O meu irmão, ele é mais pra área como eu posso, meu irmão é evangélico, né? Ele é presbítero. Então ele estuda muito a teologia e tal, ele fica ali horas e horas estudando. E eu gosto sim da política, eu pesquiso, eu estudo, eu procuro saber o que a galera tá fazendo lá na Cochichina que tá dando certo. Pois é, eu nunca imaginei na minha vida que o prefeitura de Medellín fazia exportar coisa aqui pra cá, gente. Não, entendeu? Assim, eu procuro saber pra você. Eu tenho um amigo ali, o Nova Venécia, o Anderson, Salvador, que ele também rodou. Ele sempre teve vontade de ser político. Hoje ele é vereador, né? E ele rodou como garçom de cruzeiro, né? Ele rodou a Europa toda e tal, conhecendo a Europa, vendo as coisas que dava certo lá, entendeu? E hoje ele é vereador ali, você vê que ele desenvolve, segue ele nas redes sociais, Anderson Salvador. Vou procurar ele. Ele, todo dia, o cara apresenta um projeto, eu acho que os caras que é a oposição dele fica doido, porque quando eles pensam em fazer uma coisa, o cara já tá com outra. Na frente, entendeu? Então assim, eu acho que é isso que as pessoas têm que focar na política, é apresentar a ideia. Sim. Agora, por exemplo, o cara chegou pra mim, quase encerrando a festa da cidade, um monte de gente criticando assim, pô, mas tem a festa e a saúde e não sei o que e tal. Eu falei, gente, isso é fácil de resolver. Você pega a festa da cidade, você vai aquecer a economia local, sim, vai gerar um emprego, o hotel vai estar lotado, isso aí, aquecer a economia mesmo. Lá na frente, na entrada da festa, você poderia sugerir, você não pode obrigar, você pode pedir 1 quilo de alimento. Isso. Se der 10 mil pessoas por dia ali, é 30 toneladas de alimento para distribuir para as famílias carentes. Quanto que isso não dá em dinheiro e economia para o município? Exato, sim, que vai ter que deixar de comprar essas coisas e tal. Quanto você poderia fazer lá um bingo beneficente para dividir o lucro com as pessoas que foram afetadas pela chuva lá no bairro Santa Helena. Isso, justamente. Então às vezes as pessoas pensam micro, quando pode pensar macro, uma forma de querer agradar todo mundo. Ou sei lá, vamos fazer uma festa aqui e vamos fechar aqui um bingo maior e tal, vai ajudar a família carente, e o resto nós vamos jogar tudo dentro do hospital. Isso, justamente. Tudo você pode fazer, só que às vezes o cara pega e pensa só numa coisinha e fica naquilo ali. Porque a maioria dos caras que tá criticando, com razão, tá criticando só pra querer entrar no lugar do cara. E depois vai chegar lá e vai ficar perdido, sem saber o que fazer. E vai ter que passar pela mesma coisa que o outro E vai passar hoje. pela mesma coisa, vai tomar as mesmas pancadas, não vai saber. A gente não e vai entrar, vai surgir outro que vai fazer a mesma coisa que ele fez com ele, vai ficar aquele ciclo vicioso. Sim. Que é o que São Gabriel vem vivendo nos últimos anos aí.
Quem tá fora querendo entrar tá sentando o cacete, quem tá dentro tá tomando porrada, não tá sabendo Como lidar, né? Então fica nesse ciclo aí. Então assim, eu prefiro hoje não me aliar a ninguém, mas também não ser, como eu posso nem ser oposição, mas dar sugestões, né? Chamar para conversar, quiser ouvir, se quiser escutar as sugestões que a gente tá dando, é melhor ainda. É né? interessante. Porque assim, pensando nesse ponto aí sobre aquecer, cara, o tanto de ônibus que ia vir pra cá, e igual você falou, hotéis que iam ficar ocupados durante o período. Aí fora o consumo gigante que ia acontecer dentro do lugar, entendeu? Isso tudo isso aqui tem imposto. Tudo isso tem volta imposto. em ICMS, eu entendeu? volto em ICMS. Exato. A área da festa, por exemplo, seria vendida, então, por exemplo, dos 900 mil que seriam gastos, né, se fosse para fazer desse jeito que eu tô falando, de fato ia gastar só 300. Pois é. E sem contar que um dinheiro, como a gente acabou de falar, que é fixo. Você não consegue gastar ele pra outra coisa. Senão é desvio de dinheiro, gente. Não pode. Então não tem jeito. Essa história que eu vou tirar dinheiro da saúde pra jogar, isso não existe. Não existe. O prefeito que fizer isso, no outro dia o Batman, que é o juiz, que é o juiz, tá tirando ele, tá afastando ele. Exatamente. Justamente por causa dessa situação aí, não pode, então não tem jeito. Então assim, e o papel também, eu falo de esse dia eu tenho até um grupo de WhatsApp que eu vou até sair dele porque não agrega muita coisa não. Mas assim, tava lá alguns vereadores, eu falei, gente, o papel do vereador, ele não é administrar, é fiscalizar. Exatamente. O prefeito pode estar fazendo a maior bobagem do mundo, mas é o papel dele administrar, a decisão é dele. O vereador ele não tem que palpitar onde está sendo gasto ou não, ele tem que fiscalizar se está sendo aplicado tudo dentro da lei. Sim, é isso aí. O papel dele é esse, porque senão daqui a pouco vai acontecer o que já está acontecendo em alguns lugares no cenário nacional, federal, que é o que? É o juiz que mandar no presidente, é o ministro mandando no deputado. Não existe isso daí, é cada um dentro do seu quadrado. É um negócio complicado, né, cara? Essa interferência de poderes aí, você quebra um princípio muito importante, que é o que está construído da tripartição do poder, né? E aí você começa a criar aquele monopólio. E monopólio em nenhuma situação é positivo. Nenhuma. Cada um dentro do seu quadradinho. Igual às vezes eu vejo alguns... Que eu sou um cara que quem me acompanha vê lá, eu sou um cara de direita. Diante do cenário, novamente eu vou estar votando no Bolsonaro, só que eu não sou fanático. É isso aí. Só que eu não sou fanático. Por exemplo, eu vejo alguma linha do bolsonarismo apoiando a Rússia. Falei, gente, esse povo tá doido? Psicopata, Não, porque lá do Zelensky, eu não sei o que, mas o povo escolheu, eles têm o direito, eles podem até estar errado, mas é o direito deles errar. Exatamente, sim. Eu não tenho que me meter, se amanhã, em outubro, o Lula foi eleito, beleza, vamos... Fazer o quê, né? Foi o povo que escolheu, O povo escolheu, a gente vai fazer o quê? Vai matar o cara? Não, nós vamos aceitar calado. É isso aí. Fiscalizar o que tiver. Fiscalizar, ué. A república, ela é assim. Que nós tem que... Não. Se o outro lado ganhou, você vai fazer o quê? Você não vai torcer para contra. Você vai fiscalizar. Se tiver errado... Aí você desce o pau. Agora se tiver certo... Então assim, eu vejo o fanatismo que algumas pessoas vêm tendo muito exagerado. Realmente, tá um negócio surreal. E é até interessante falar sobre essa questão, porque é a pergunta do Daniel, né? Ele fez uma tese de Enem aqui pra te perguntar, mas vamos lá, acho que vai dar certo. Vivendo em um ambiente polarizado, como visto atualmente, não apenas no nosso país, mas também nos estados e municípios, onde prevalecem duas ideologias, assim como também é lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde há dois partidos, o republicano, que é o de direita, e o democrata, que é o de esquerda. Você considera que, mesmo polarizado, há espaço para uma terceira via, como muitos acreditam aqui no Brasil? Se sim, por que outros países que são exemplos de democracias solidamente instituídas, como o próprio Estados Unidos, nunca existiu essa terceira via, né? Seria, na sua opinião, algum tipo de censura a isso ou algo... Meu Deus, espera.
seria, na sua opinião, algum tipo de censura a isso ou é algo normal, na sua visão? Fazendo com que a pessoa efetivamente se posicione a favor de algum lado ou, se preferir, ideologia. Tipo assim... Entendi. Entendeu? Eu entendi. Só o que acontece. Vou ser claro. Terceira via, no Brasil hoje, impossível. Impossível. Nos Estados Unidos também, impossível. E eu vou te falar, a longo prazo é possível? É possível. Por quê? Tudo é questão de mobilização, cara. Como eu falei aqui antes, a questão dos políticos do nosso estado, por que são sempre os mesmos? Eles têm aqueles eleitores que devem o voto de gratidão. E no Brasil hoje a gente tem o PT, que é o Lula, tem muita gente que é grata ao Lula e não é pouca. Sim. Não. Por quê? Não tinha energia, chegou. Não tinha uma dificuldade de ter uma casa, conseguiu. E tal. E as pessoas, elas não se atentam que foi porque era um direito dela ou porque ela trabalhou. Não, foi porque o Lula deu. Então, você querer botar na cabeça dessa pessoa, você não é o meu pai, então você não vai conseguir colocar na cabeça dele. Então, gente, no cenário brasileiro hoje, o Lula, ele tá no segundo turno. E a gente vai agora pro outro lado, que é o lado B da polarização, que é o Bolsonaro. Cara, é impossível tirar o Bolsonaro do segundo turno. Por quê? O Bolsonaro hoje, ele tem, além dele ter todo o engajamento que ele tem nas redes sociais, que se juntar todos os políticos do Brasil, todos mesmo, não vai dar nem metade. Não chega. Não dá nem metade. Então, assim, ele tem um engajamento muito grande e não é nem, eu falar igual, os profissionais de oratória não sabem nem explicar, porque não é o que ele tá falando, assim, que é algo que é convincente, é algo que é o jeito dele, é aquele tiozão doidão, malucão, que a pessoa se identifica ou a pessoa odeia. Exato. E ele tem o marketing dele, não as pessoas acham que ele é doido e tal, não, ele é muito inteligente, eu acho que ele é o maior marqueteiro do Brasil, porque ele sempre fala coisas polêmicas nos momentos certos. No momento certo. Pra quê? Pra fidelizar aquele cara que tá com ele e pra que aquela pessoa que não gosta continuar tendo assunto pra meter o pau nele. Então ele tá sempre em evidência. Sempre em evidência, é verdade. Ele tá, se você ligar o jornal qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, tá falando dele. Se demorar 5 minutos sem falar do Bolsonaro é muito. Exatamente. Então assim, a terceira via, ela hoje, ela é o quê? Ela é vamos dizer assim, ela é uma sopa sem sal. Eu concordo não tem ninguém, com você. Não tem ninguém que você olhe assim, tem algumas pessoas, não, você olha assim, não, esse cara, ele fala, ele é plausível, ele é inteligente e tal, mas só, o que ele traz assim para poder gerar uma massa de pessoas ir atrás dele, acompanhar as ideias dele, a seguir ele? Não tem. Então, se eles tentarem lançar o Dória não conseguiu, o Eduardo Leite, ali eu também tenho que ser um pouco realista. O preconceito contra os homossexuais vai impedir com que o Eduardo Leite decole. Falar que não existe, porque existe. Eu duvido muito aquele eleitor, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, de 50, 60 anos de idade, que é aquele machão escroto lá, votar no Eduardo Leite. Não vai nunca. Não vai nunca. Então, assim, é muito difícil, talvez, ao longo do tempo, alguém aí dessa terceira via consiga despontar e criar uma massa de apoiadores atrás dele, mas sim, eu acho muito difícil, até porque, cara, como eu falei com você aqui, o meu irmão é um cara que é estudioso da Bíblia. Eu também fui criado num berço evangélico quando eu era pequeno, e lá tá na Bíblia, ou você é quente ou você é frio. Exatamente. Os morros não tem como. Ou é Vasco ou é Flamengo, ou não Corinthians ou tem São termo, Paulo. cara, exatamente, não Entendeu? tem Por mais termo. que tenha uma grande parte da população que quer fugir disso daí,
não vai. A gente tem que se trabalhar com a realidade. A realidade nossa aí hoje é essa. Sim. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Exatamente, o nosso país ele é um país muito quente, né? Então, assim, gente, muita emoção. Isso aí. Então, você pega um cara lá, igual lá, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar mais, assim, a questão política, ver as coisas e tal, em 2018, eu acho, ou antes de 2018, eu não lembro exatamente quando foi, acho que foi um pouquinho antes ali, né? Inclusive, quando o Bolsonaro ia no Super Pop, esses programas, que ele era deputado ainda, dava aquelas polêmicas doidas lá, e justamente aí dali ele já começou a criar o marketing dele ali já, né? Depois ele deu uma refinadazinha mais no final, na época da eleição ali, pra poder conseguir angariar mais uns votinhos e conseguir passar mesmo, que foi o que aconteceu. E o que acontece? Essa questão de, tipo assim, dos candidatos que foram escolhidos lá pra tá como é que fala? Concorrendo à presidência, né? Aí você via lá, né? Marina Silva, não fede nem cheira, tá lá. Qualquer coisa, senão tem que ficar a população. Aí foi passando. Aí tinha um cara com umas ideias bacanas, mas que era muito sensato também, que é o ponto que eu quero chegar. Que é o carinha lá daquele Partido Laranja. Eu também nem lembro o nome do cara, pra você ter ideia. Amoedo. Eu sei que é o Amoedo. Pô, o cara com uma ideia bacana, agora ele falou, não, a minha ideia, tipo assim, tentar tirar um pouco do recurso que vai do PESCO pra universidade, jogar mais pro ensino de base, porque a discrepância é muito grande. Pegar algumas crianças que têm condições de criar algum tipo de bolsa, igual é feito para a universidade, também criar para o fundamental e ensino médio, para que aquela criança que estuda no público tenha o estudo pago no particular, porque isso também vai resolver já uma demanda inicial. Logo de cara a gente consegue solucionar um pequeno problema, que é o aluno que é muito bom, está na escola pública, não consegue desenvolver porque os que estão com ele não conseguem comprar o ritmo dele. Beleza, perfeito, uma ideia bacana e tal, pra poder ser desenvolvido. Só que o cara é sem sal, não adianta, não tem aquela emoção. Fala com ele assim, e maconha, como é que a gente vai fazer? Com droga, essas coisas ilícitas aí, vai liberar? Não, tem que ver em outro país como é que é, se funciona. Porque não agrada nenhum lado, não agrada nenhum lado. Você não agrada a maioria, você não entendeu? consegue. Por exemplo, hoje eu falo com você que se continuar desse jeito aí, eu posso até errar, mas hoje, se for Geraldo Alckmin e Lula chato contra o Bolsonaro está eleito. E as próprias pesquisas que mostram hoje o Lula como na frente já mostra isso. Por quê? O Lula já chegou no teto dele, que é os 40%. Sim. Então ele está tentando no Geraldo Alckmin para quê? Para conseguir uma união dentro de São Paulo que já não existe mais. Porque aquela galera que era do PSDB, eles votavam no PSDB sem saber que o PSDB era de esquerda. Eles achavam que era de direita. Então hoje, o Alckmin já não tem mais a base dele, só o Lula que tem. Sim. Então ele está tentando um gás a mais. O único jeito hoje que teria de derrotar um Bolsonaro era a desistência do Lula e a união de todo mundo em um candidato só. Porque a galera hoje que é aqueles 20%, que é aqueles 30% que a pesquisa mostra, que não é Lula e não é Bolsonaro, ela não vai votar no Lula. Vai votar no Bolsonaro não porque eles enxergam o Bolsonaro como a melhor opção, mas como a menos pior. Menos pior. Só que esses 30%, se o Lula não for candidato, poderia se juntar aqui com os 40% do Lula. No nome mais sensato e tal. Mas do jeito que eles estão fazendo ali, É. o Bolsonaro está eleito, porque o Bolsonaro tem 34% da galera que é bolsonarista e tem mais 26% das pessoas que não votam no Lula porque tem vergonha. Sim, exatamente. Então, e não votam no Lula. Então, assim, o Bolsonaro hoje, ele é... E outra, uma estatística, nenhum presidente jamais perdeu a reeleição. Olha só, eu não sabia disso não. Nem a Dilma. Verdade. Nem a Dilma. Fez um monte de cagada, foi reeleita. Nem a Dilma. A Dilma tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista metendo o pau nela. Ela conseguiu ganhar. Ela conseguiu ser reeleita, rapaz. Ela conseguiu ganhar. Verdade, nenhum presidente nunca perdeu a eleição. Então, assim, a matemática... Tá aí, cara. Tá aí. Por exemplo, a matemática ela é muito exata, cara, porque a informação ela não chega para todo mundo. Por exemplo, se você vê um cara ser eleito vereador em São Abel com 1000 votos, ele pode ser preso, ele pode ser o pior cara do mundo. Eu tenho certeza, matematicamente impossível ele ter menos de 400 votos na outra eleição. Pois é verdade, tá? Realmente, cara, realmente. Cara, isso é muito surreal, cara. Entendeu? Então assim, você tem que estudar as estatísticas. Não que eu acredite
naquelas pesquisas que tá ali. Mas, por exemplo, a pesquisa, quando ela é verdadeira, ela bate certinho. Sim. Ela vai bater exato. Por exemplo, aqui em São Gabriel, antes do dia da eleição, a gente já sabia quem ia ganhar. Por causa da pesquisa, a pesquisa, quando ela é encomendada, que o cara chega para você te dar o resultado na sua mão, sem manipular para jogar no jornal. Fica o número real, tá? Aí vai bater certinho. Por exemplo, você vê que a maioria dos deputados hoje eleitos, eles fecharam aonde? No partido do Bolsonaro. Ou nos partidos aliados. Sim. Por quê? Já viram a pesquisa. As pesquisas verdadeiras. Exato, cara. Realmente, né, cara, não tem jeito, assim, tem que se posicionar, mostrar qual é o seu lado, mostrar qual é o seu trabalho, qual é o seu ideal em relação à política, porque aí você já garante uma galera boa já. Porque até para não enganar ninguém. Sim, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que me seguem, que eles sabem que eu sou de direita, que eu voto no Bolsonaro, mas sabe que eu não sou nenhum fanático. Um doido psicopata. E aí eu tenho, mas se eu colocar lá 40% da galera que me segue, eu posso dizer 40 ou menos, não sei, mas vou jogar pra cima. Vamos jogar que 40% das pessoas que me seguem votariam no Lula. 70% das pessoas que me seguem são mulheres. Pois aí, sensacional. São mulheres, entendeu? Porque, tipo assim, você mostra uma coisa que é real, é o que você é aquilo ali. Eu sou... Isso que é o importante. Acho que foi uma das coisas também que fez dar essa ruptura também, né? Primeiro porque a gente tinha já uma galera, tava cansada do PT, tava assim, enojada já, queria algo diferente e queria algo que fosse verdadeiro. Isso aí. Aí quem me aparece? O capitão lá, né, meu amigo? Doido. O cara fala assim, eu sou, assim, ele nunca falou isso, mas as palavras assim, eu sou doido mesmo, fala as minhas paradas aqui. E vocês vão ter que escutar mesmo. Então assim, o cara fez esse lado, as pessoas que já tinham essa tendência mais doidas mesmo, virou bolsonaristão doidão mesmo. E aquela galera que tá assim, não quero votar mais no Lula, votou no cara. E aí ficou isso mesmo agora, né? Essa população assim, esses 30% aí, tipo assim, se não aparecer ninguém melhor, vai ser ele mesmo. Porque eu não quero outra coisa, que é o menos pior é ele. Então assim, mas eu entendo também o cara que às vezes o pessoal pega pesado, todo mundo que vota no Lula lá. Não é não, Não, sim. Tem pessoas que votam, e aqui em São Gabriel você vai ver, qualquer área política, vota porque aquele político fez alguma coisa pra ela. Sim. Na hora que tava precisando, então ela sente uma gratidão e vota naquela pessoa ali, pronto, acabou, não tem ninguém que tira. Eu não tiro nem a razão da pessoa não, às vezes o cara tava ali com um primo dele, um filho, uma mãe, um pai morrendo, ligou pro fulano de tal e fulano conseguiu, resolveu. Tem que apoiar aquele cara lá mesmo, porque isso é errado? Mas e aí? E se não fosse o cara lá pra ajudar, quem ia ajudar, entendeu? Aí dependendo da situação que envolve uma vida de alguém, aí você pensa, como que a pessoa deve... Pois sei lá, eu tenho familiares em São Francisco que votavam até enquanto a pessoa se candidatava, né? Em determinado político, justamente por causa disso aí. Porque em momentos onde estava de vida ou morte, aquele vereador ajudou e conseguiu salvar a vida daquela pessoa assim. Obviamente, ele não foi lá e salvou porque não é médico, mas ele conseguiu os caminhos pra isso acontecer. E eu vou te falar a verdade pra você, a gente sabe que falar agora, é errado porque você tá facilitando e outra pessoa tá ficando desassistida. Não, exatamente. Mas como é que você vai fazer quando você tem condições de conseguir os caminhos? O cara tá na sua porta ali desesperado e você não vai atender. Vai atender ele. Como é que você faz? Como é que você fala? Não posso te ajudar porque tem que pensar no coletivo. Rapaz, você tá doido. Então, assim, o que é certo, o que é errado? Fica complicado. É uma questão muito difícil, né? São dois pesos medidas aí que, rapaz, eu não queria estar na pele de um vereador no momento desse, não. Posição de liderança é complicado, cara. Realmente é um processo que deve ser muito difícil para um vereador conseguir lidar, e prefeito também, com outras questões que são complexas assim também, né? Como por exemplo, agora essa nossa enchentezinha que deu aí, que pegou aí, foi o que? Foi quanto, você sabe mais ou menos o número de famílias que foram atingidas? Ou tem uma ideia? Rapaz, agora me fugiu na mente, mas eu acho aí que foi umas 70, 80 famílias. Pois é, cara, muita coisa, assim, e é algo inesperado, né? Aí você algo pensa, inesperado. Prefeitura com todas as situações acontecendo, e mais uma situação grave dessa acontece assim, bum, do nada pra ela. Isso né? aí, mas a pessoa igual ali, eu vi algumas pessoas, até mesmo
alguns vereadores postaram, tem que dar um auxílio, que agora virou moda dar auxílio, né? Eu uhum. concordo que até que teria que ter, se tiver dinheiro, poderia dar para ajudar para as famílias. Só que assim, primeiro tem que saber se tem o recurso, porque igual você falou, é uma coisa assim que não estava prevista. Uhum, exatamente. Aí eu procurei saber lá, fui lá, não tem esse recurso para nessa secretaria, poderia até tirar, por exemplo, de outro lugar para poder jogar lá, mas foi criada uma lei aí que engessou na prefeitura ali, que ele não pode tirar dinheiro num lugar para botar em outro. Nossa, tem que pedir à Câmara, os vereadores, que é um projeto também que para mim é inconstitucional, porque a Câmara ela não pode administrar, sim. Ela tem que só fiscalizar. Exato, concordo. Então assim, ficou um pouco ali engessado, eu estou acompanhando ali o que eles estão fazendo, ver se consegue com o governo federal, ajudas e tal. Mas não é fácil, cara, toda hora. Mas o certo, eu acho que eles deveriam até separar um recurso para caso algo aconteça desse tipo, que nunca ia esperar. Acho que a última vez que choveu tanto assim para alagar igual foi ali, foi há 40 anos. Sim, então já deu tem muita tempo. coisa assim. Mas foi foda ali. Cara, sensacional. E assim, pra gente poder partir pro final aí, o que você tá fazendo hoje, assim, né? Porque você comentou com a gente aqui e tudo mais a respeito de ter fechado algumas parcerias. Explica isso melhor, até mesmo para quem sabe alguém que um dia estiver escutando, que entrar em contato com você e tal, e querer desenvolver um trabalho bacana assim com você. Então, assim, eu tenho algumas parcerias, lá no relatório eu tenho algumas parcerias comerciais. Por exemplo, algumas são apenas para divulgação, né? De que, como eu tenho um alcance relativamente grande aqui para nosso município, da cidade, né? Eu faço algumas divulgações para empresas, outras empresas já fecham parcerias comigo, parcerias de venda mesmo, que é o que? Tem um produto, sei lá, tem um celular, eu vendo celular, a empresa fornece celular. Então eles fecham parceria comigo, cada aparelho que eu vendo, eu ganho o meu dinheiro, eles ganham deles, entendeu? Tenho outras parcerias também com consultório odontológico, farmácia e tal. Então, se tudo que chega, né, nessas empresas assim, que são clientes que chegam através de mim, eu tenho o meu retorno, né? Aí eu tenho outros empreendimentos meus, né, que eu faço, né? Paralelo a tudo isso aí, mas a partir de agora mesmo eu vou estar dando mais foco ali no relator, né? Até para poder estar atendendo mais gente, conseguindo fazer um trabalho melhor e focar um pouco mais nisso daí. Sim, entendi. Porque aí você assim planeja, eu tenho assim um planejamento de X anos entrar para a vida pública, né, em relacionado ao governo mesmo, ou você primeiro está caminhando e para depois tentar fazer esse planejamento? Então, assim, se tudo continuar no ritmo que vem acontecendo, talvez agora em 2024 a gente tenta pleitear aí algum cargo aí na Câmara, ou algo a mais aí, dependendo da situação, mas assim, nada concreto ainda não. No futuro, com certeza a gente quer entrar para a vida pública para tentar somar e apresentar os projetos que a gente já vem elaborando e deixando engavetado lá para no momento certo a gente poder utilizar. Por exemplo, uma que a gente tem aqui agora, nem tô ainda na Câmara, nem na Prefeitura, mas que é o do 5G. Bacana. Que é o do 5G, que é em parceria com o ANS Salvador ali de Nova Venécia, porque a concessão do 5G, o governo federal vendeu, mas ela tem que ser implantada em todo o território brasileiro. Só que os municípios, por exemplo, fora que não são capitais, eles têm que se adaptar algumas leis, né, para poder a entrada do 5G, porque não sei se você sabe, né, o 5G demanda muitas torres de repetição. Porque o sinal é pequeno, tal. Isso aí, né? de repetição. Então tem que alterar algumas leis, que eles vão ter que botar torres em algumas propriedades particulares e tal. Sim. Então assim, é uma coisa que demanda alterações em leis municipais, e a gente já está elaborando esse projeto para estar apresentando ao prefeito aqui, né? Para ele poder, junto com a gente aí, apresentar a Câmara, para quem sabe, né? São Gabriel ser uma das cidades aí, uma das primeiras cidades do estado aí a receber o 5G sem ser a capital Vitória. Nossa, bacana, cara, muito interessante, realmente. Porque eu tava pensando aí, né, assim, daqui a alguns meses aí trocar de telefone, eu tava pensando justamente nessa questão aí do 5G, né?
que depois para questão de revenda e tudo mais, porque até chegar aqui, eu imaginei que demoraria um tempo maior. E eu não sou de trocar telefone sempre, eu demoro anos para poder trocar o meu telefone. Tanto que o meu é de 2018, pra você ter ideia. Então assim, eu tava pensando de vender nesse ponto aí. E é bastante interessante, porque se a gente aqui, Nova Venécia e São Gabriel, desponta aí já conseguindo 5G antes das outras cidades vizinhas aqui... Isso aí, a gente tá em conversa aqui. Acho que nas próximas semanas ele já vai apresentar lá em Nova Venécia como o projeto, tipo assim, a ideia, o idealizador do projeto é ele me chama para participar, vai apresentar lá primeiro, depois que ele apresentar lá a gente vai trazer aqui, junto com o prefeito aqui, vou apresentar para o prefeito, para os vereadores, para a gente pedir para dar início a essa instalação aí para o 5G vir aqui para São Gabriel da Palha, até porque é um avanço para a cidade, para a comunicação, tudo. A gente que já tá igual eu que trabalhei na Secretaria de Comunicação, muitos acham que a comunicação é só chegar lá e informar o que o prefeito não. É você cuidar de toda a comunicação do município, é 5G, é sinal digital que hoje não está tendo, tudo isso que engloba a comunicação. Então, com esse projeto aí, a gente espera aí nos próximos 30 dias já apresentar aí para dar andamento. Bacana. E assim, pra pessoa que quiser entrar em contato com você, pra fechar alguma parceria e tudo mais, pelo seu Instagram, tem algum e-mail, alguma outra coisa eu além? Converso com todo mundo pelo Instagram mesmo. Às vezes tem dia que eu respondo 100 pessoas, cara. 50, 80. Rapaz, muita demanda. Então. Não, a minha mulher fica doida comigo ali. Porque eu não consigo deixar sem responder. Às vezes eu poderia deixar para responder, por exemplo, deu sexta-feira, eu poderia deixar para responder segunda, mas você fica doida, não vou responder aqui, você é dos meus então. Não, eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, eu tenho uma raiva quando eu mando mensagem para alguém e a pessoa tá online e não me responde. Nossa, somos dois, tá, cara? Então assim, eu não deixo ninguém sem resposta. Somos dois, cara. Nossa, somos dois demais. Tanto que pra você ter ideia, as pessoas acham que eu tirei o verificado lá do WhatsApp, né, quando você leu a mensagem, porque eu não queria que as pessoas soubessem quando que eu lia, mas é o contrário. É porque eu não quero saber quando que elas leram. Porque geralmente elas leem, aí não me respondem, eu fico bravo pra morrer, aí eu tirei pra não ficar bravo. Porque aí eu não vejo mesmo, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas quando eu vejo que tá online, lá tem mensagem que eu mandei e não respondi, rapaz, eu fico bravo também, tá? Mas bacana então eu vou deixar então depois lá na descrição do podcast lá o seu arroba lá pra pessoa que quiser entrar em contato, pra poder falar com você. E pra gente poder finalizar, se assim, quiser deixar alguma mensagem, uma frase ou uma inspiração pra alguém também que tem vontade de entrar pra vida pública aí, fica a seu critério, o momento é seu aí. Cara, eu penso assim que a única forma da gente mudar a realidade, não vou falar do Brasil, do mundo não, que é muito grande, mas da nossa cidade mesmo, são as pessoas normais se interessarem por política, estudar, se capacitar para depois ingressar na vida pública, para mudar um pouco, não é nem muito não, um pouquinho só a realidade, né, da nossa população, que não é fácil, é difícil, todo mundo aqui já passou um pouco, não digo um pouco de dificuldade em alguma área da nossa vida. Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu acho que as pessoas que estão ouvindo agora também gostam, né? Então assim, eu sempre, esse dia até dei uma dica lá para as pessoas que estavam tirando título de eleitor para os jovens e tal. Falei, não, tira aí, estuda, pesquisa, forme sua própria opinião. Isso. Jamais leve como verdade absoluta o que eu ou o Luan, qualquer outra pessoa falar. Exatamente. Ouça todo mundo, tire suas próprias conclusões. E é isso. Tamo junto aí. Qualquer coisa, se precisar, é só me chamar lá no direct. Só pesquisa lá, isso aí. É César ou Relator, é César.relator. César.relator. César.relator, pessoal. Pode seguir lá, é bom demais. O cara é sensacional, viu?